Ferreira, a afirmação de Gustavo Mavi diz: suspeito que esteja a ser feita vingança contra o ex-ministro da Defesa. E se esta suspeita é feita, na perspectiva de Mavi, é uma espécie de guerra, permita o termo de forma figurada. E se existe esta guerra entre estas duas figuras, pode também haver implicações no seio político partidário. Logo, alguns têm pensado no futuro da Frelimo com este julgamento das dívidas ocultas ou na configuração num ano de Congresso. Que leituras de dimensão político-partidária e o futuro? Porque Guebuza tem seus apoiantes, mas também o atual presidente da Frelimo pode ter os seus. Romeu, olha, só uma coisa. Consta que nem se fala mais com ele. Certo. Não se falam. Sim. Agora, crispações... Está confirmado. Então, isso mostra de fato que há alguma coisa que uma das partes, pelo menos, acha que não está bem. Não foi se bem falam? feito. É verdade que não se falam? Ele confia. Não se falam. Esse é um rumor que anda gente, aqui na cidade. E tudo pelo indica menos que é toda verdade. gente não se fala. Quer dizer, mas o que eu pretendo aqui afirmar? As crispações existentes ou conflitos internos dentro de uma organização é normal que existam, sobretudo entre as suas figuras mais importantes e lideranças. Isso é óbvio que existe. Mas que exista também a guerra entre alas diferentes. Existiu também, espécie uma guerra, mas uma guerra bastante fria, porque esta aí é quase quente, bastante fria entre Guebuza e Chissano. E temos que nos recordar que o próprio Guebuza entrou no poder, mesmo a dizer que o deixa andar não deve mais existir, e foi, portanto, o seu discurso para confirmar o seu poder ou consolidar o seu poder. Existem ainda estas crispações que são bastante evidentes, por causa, mesmo o Dambi Guebuza no tribunal terá dito claramente da existência de um julgamento político comandado por quem está acima do poder político nacional. O que eu aqui acho que é importante, as crispações existem, as lutas internas existem e as alas vão existir, porque Nhosse também deve preparar-se para confrontar o seu sucessor, porque vão existir. O importante que eu penso, e é que uma falta muito importante, não há nenhuma evidência, e não é óbvio, e não se pode inocentar alguém que não seja no tribunal. Tribunal é o quê? Tribunal é o ato de julgamento, é o ato de juízo, é o ato de raciocínio. Enquanto não for julgado previamente, antecipadamente, o juiz não pode inocentar, dizer que ele não está envolvido, sendo ele a mais importante figura que foi confiada neste processo de comando operativo. Ele terá que responder. Por quê? O presidente Armando Guebuza disse claramente que eu deleguei e as decisões provinham do comando operativo. E comando operativo é composto pela CIS, pelo Ministério de Defesa e pelo Ministério do Interior. Estes três, portanto, esse conjunto, fizeram de tal forma que fossem aprovados algumas recomendações e ele, presidente Guebuza, assume a responsabilidade de, como chefe do Estado, ser, na última instância, o responsável de tudo. Mas ele recusou que nos detalhes ele possa recordar-se de todas as instituições existentes, falou de 23 ministérios que existiam, e ele de poder imisquear-se, meter-se, intrometer-se dentro destas instituições. Portanto, o comando operativo não é óbvio. Ele deve responder, na minha pobre opinião, deve responder, por quanto possa ele ter sido ouvido na PGR, é importante agora, porque agora é o momento da verdade. A gente está a escutar. Nós ouvimos Guebuza. Queremos ouvir também qual é a versão do chefe do comando operativo. É óbvio. Portanto, eu chego à conclusão que ele deve ser ouvido. Esta é a minha pobre contribuição para aclarar. Do outro lado, nós estamos a ver uma coisa. Que maior parte, no mundo existe aqueles que podem ser chamados de killers financeiros, aventureiros, como mafiosos.
pessoas de pouca responsabilidade do ponto de vista com o pessoal. O que acontece, o que nós podemos ver é efetivamente vergonhoso ver como o nosso Estado, e eu afirmaria que o nosso Estado, neste exato momento, é um Estado de banana. Exatamente porque as grandes decisões que têm a ver com o destino e o futuro do povo moçambicano são decididos num pequeno círculo da presidência, num pequeno círculo em que a CIS e os outros elementos estão ali. Numa situação de uma grande dimensão, como esta das dívidas, dizer e o afirmar de que eu decidi, eu afirmei, eu fiz, por que não submeteram a Assembleia da República para o normal funcionamento de um Estado? Por que não houve uma discussão mais ampla, mesmo a partir do Conselho de Ministros? Disseram que houve discussões no Conselho de Ministros, mas foi tudo endereçado, confiado ao comando operativo, o seu coordenador. Portanto, aqui, mais uma vez, ele é chamado em causa. O que eu peço? Que os constitucionalistas moçambicanos, e a Frelimo também pode dar-se conta da existência de uma fraqueza institucional e do Estado moçambicano muito fraco. As instituições do Estado são fracas. Um aventureiro sai de onde sai, engana o presidente e todo o seu conjunto e fazem calote deste gênero e ninguém não faz nada. Aqui, viva o partido vitorioso. Não é nada vitorioso quando, na verdade, aqui se constitui como um conjunto. Aqui é o tipo de um terrorismo financeiro em que abalou e arrombou todo o Estado. E hoje, desde 2013 até hoje, estamos a sofrer esta situação. Até porque, de um lado, até pode-se dizer de que o presidente Nyusi pode ter algo de positivo, porque depois deste rombo seria o fim deste Estado. Porque o Estado moçambicano sempre funcionou com 40% de ajuda externa, de apoio direto ao orçamento do Estado, e de um momento para o outro, Moçambique perdeu 40% dessas ajudas, a partir do G19, a partir de outros intervenientes, Fundo Monetário Internacional e os outros apoios direto que tinha. Foi cortado tudo. Nós até podíamos esperar de que este país podia estar numa tanga impossível, ou pelo menos não podia andar mais. Mas mesmo assim deu algum passo pouco visível. Conseguiu sobreviver. Mas a verdade é que duas coisas são importantes aqui afirmar. A fraqueza institucional. O Estado moçambicano tem instituições bastante fracas, que qualquer aventureiro e sabe e pode enganar um chefe do Estado, porque se hoje podemos dizer, embora o presidente Guebuza não o admita, mas este foi o engano, o excesso de confiança e zelo de confiança em poder, portanto, delegar ou fazer muitas coisas. Normalmente, quando se é chefe, tem assessores, tem pessoas que o dizem, faça isso. Ele acreditou no engano de que aquele projeto de Skandar Safa e Bustani poderia dar algo. Ele acreditou. Certo. Mas se fosse uma estrutura, uma instituição séria, fosse discutida na sociedade moçambicana, fosse discutida na Assembleia da República, fosse discutida, inclusive, porque muitas das coisas dizem normalmente que quando o pecado é muito grande, nós, os católicos, temos a tradição de ir confessar os pecados. Quando o pecado é muito grande, tu não te esqueces do pecado. É muito difícil tu te esqueceres de matar uma pessoa. Ou te esqueces, por exemplo, algumas afirmações do antigo chefe do Estado, dizer que ele não se recorda efetivamente de alguns pontos nevrálgicos de todo este processo. Eu acho, portanto, não digo negligência, não sei como poderei atribuir ou dar um atributo mais perfeito, mas não se pode esquecer numa dimensão em que de um processo, em Moçambique jamais existiu um crédito público nesta dimensão de 2,2 bilhões e depois todo o processo de como de 350 milhões anteriormente proposto por próprio Skandar Safa e os outros chegaram a 2 bilhões. E todo este processo como Bustani,
coagiu ou amaciou ou conquistou a dizer, olha, o projeto é de 350, mas se vocês porem mais, eu vou dar mais as vossas comissões. E foi todo, na verdade, um rombo. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.